pois meu Deus me faz vencer. Minha fé vai transportar montanhas, que me faz mais forte pra vencer a morte e me faz perto de Deus chegar. Vocês já estão com a Bíblia aberta? Versículo é o 12. Eu quero falar aqui hoje sobre decisões, escolhas que nós tomamos, decisões que você precisa aprender a tomar para que Deus possa honrar a sua vida em nome de Cristo. Livro de Lucas, capítulo 6, versos 12. Diz assim, olha, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Para aqui por enquanto. Jesus, sendo filho de Deus, ele não precisava ficar orando tanto, mas ele tinha hábitos de oração. Você já parou para perceber, ou já parou para imaginar, quanto tempo faz, por exemplo, que você não passa uma noite de oração a Deus? Quanto tempo faz, por exemplo, que você não passa um momento, uma noite, buscando, se envolvendo com Deus? Quanto tempo faz que você não passa? Talvez alguém, você sabe que tem gente, se passar noites em oração, alguém dirá, você quer ficar santo? Quer dizer, Jesus sendo filho de Deus, ele orava. E por que ele orava? Porque ele tinha uma grande decisão para tomar. Eu tenho dito aqui para as pessoas que decisões decidem o seu futuro, decisões decidem a sua vida. Quanta gente na hora do calor, da emoção, da briga, da raiva, do ódio e sei lá, tantos sentimentos que entram na pessoa, fez com que a pessoa tomasse uma decisão que lá na frente, aquela decisão fez a pessoa se arrepender, amargamente. Mas mesmo depois de ter arrependido, já era, já não volta mais. Essa semana eu atendi um caso, uma família que me chamou muita atenção. Um garoto na casa aí dos seus quase 20 anos, entre 18 a 20 anos ele deve ter, em uma depressão. Como pode um garoto em depressão? Aí você conversa, atende um, atende outro, fala com a mãe, fala com o garoto. Resumindo a história, trauma de uma separação que os pais tiveram. Quer dizer, os pais se separaram, o garoto cresceu com síndrome de rejeição, afundou na Coca-Cola. Coca-Cola é um vício para muita gente. Ele se afundou na Coca-Cola, cresceu, inchou, veio doença, pedra aqui, doença acolá, infecção não sei na onde, um monte de problema nele, o cara engordou. Quer dizer, um garoto de 18 anos, um jovem, sei lá, deve ter entre 18, 17 a 20 anos, não muito mais do que isso, mas com a aparência de quem já tem 40, 50 anos. Tudo por causa de uma decisão que alguém tomou errado. Quantas vezes você se precipita nas suas escolhas, se precipita nas suas decisões, se precipita? Jesus, ele precisava tomar uma grande decisão. Antes, ele subiu ao monte e foi orar. E a oração dele, diz a Bíblia, que ele orou quanto tempo? A noite toda. Até quando eu tenho que orar, pastor? Enquanto a noite existia. O que é a noite na Bíblia? É aquele período tenebroso que você não está vendo uma saída, você não está vendo uma solução. Eu falei ontem na reunião ministerial que eu tenho todo o primeiro sábado de cada mês, uma reunião com os ministérios. Eu reúno todos os ministérios, ministro Santa Ceia para eles. E ontem eu estava falando sobre os discípulos, em que Jesus chega para os discípulos e foi para o outro lado com eles. E eu dizia que todos nós, algum dia, alguma época da vida, nós passamos para o outro lado. Perdemos a inocência do primeiro amor. Perdemos a inocência, nos escandalizamos com alguém, chateamos com alguma coisa. E Jesus olha para os discípulos e deu uma dura neles, dizendo, olha, não toque no fermento dos fariseus. Os discípulos não entenderam, começou a haver discussão. Um discutindo com o outro, eles discutiam. Por quê? Eles acreditavam que Jesus estava bravo porque eles haviam se esquecido de levar o pão. Porque Jesus havia acabado de fazer o milagre de multiplicar os pães e os peixes. Eles pensavam que Jesus estava chateado porque eles não levavam o pão. Mas eu expliquei para as pessoas o seguinte: quando você se esquece de levar o pão, a palavra, você vai ver confusão na sua vida. Todos nós, algum período da nossa vida, você já passou por um período de injustiça. Talvez muitos de vocês já caíram e não têm força para se levantar. Eu tenho recebido essa semana muitas pessoas que me disseram, pastor, eu não estou tendo força mais para ir para a igreja. Eu não estou tendo força mais para me levantar. Não é que a pessoa desistiu, não, ela não tem força. Quer dizer, o diabo fez a pessoa passar por uma barra, por um momento delicado na vida, e a pessoa não conseguiu superar isso, ela não conseguiu vencer tal situação. E ela então foi se cansando. Mas por que houve tudo isso? Porque ela deixou faltar o pão.
Quando você deixar faltar o pão, você deixar faltar a palavra, deixar faltar o entendimento daquilo que Deus tem para você, vai existir confusão na sua vida. Então, no caso aqui dos discípulos, diz a Bíblia que eles estavam reunidos. Jesus precisava tomar uma decisão, quem ele ia chamar para ser apóstolo. Aquilo, a Bíblia diz, aquele a quem mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Eu estou dizendo que eu me lembro da época que eu era membro. Eu acho que eu orava mais a Deus do que eu oro hoje. Eu tinha hábitos de orar. Eu, na época, eu era membro. Não me lembro a idade exata, mas nos meus 11, 12, 13 anos, eu ia para Mata com meu pai, com um grupo de irmãos da igreja. Lá na minha cidade era pequena. E próximo da cidade, coisa de 2 quilômetros no máximo, tinha uma espécie de mata, eucalipto. Vários matos assim. E tem uma época do ano que devido a seco, o mato fica baixinho. Então a gente ia, levava um plástico, forrava lá no chão e ficávamos ali, só os homens, né? Ficávamos ali orando, começava às 11, meia-noite e até às 5, 6 horas da manhã, e eu passava ali com eles orando. Não era cantando nem lendo a Bíblia. Aquilo era prazeroso. Mas a minha vida foi mudando. Eu me tornei, um dia eu comecei a fazer comunidade, já não tinha mais tempo de orar tanto, porque eu tinha que evangelizar, eu tinha que abrir a igreja. Depois eu comecei, ministerialmente, Jesus foi me honrando, eu assumi o ministério de pastor. Bem, eu já não tinha mais o mesmo tempo. Hoje eu sou um regional, já não tenho mais o mesmo tempo. Então, naquela época que eu era membro, ou seja, que eu tinha menos responsabilidade, eu conseguia me envolver mais com Deus. Jesus estava pronto para tomar uma grande decisão. Jesus quer escolher você para crescer. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto mais você crescer, quanto mais você cresce, melhor dizendo, mais responsabilidade haverá sobre você. Seja financeiro, seja espiritual, seja físico. Você já parou para perceber que você não pode mostrar sua nudez? Eu não estou falando de nudez física, isso aqui é espiritual. Você não deve mostrar sua nudez para ninguém. Você não deve mostrar sua ira. Todos nós de vez em quando ficamos irados, mas você não deve expressar isso. Todos nós de vez em quando ficamos chateados, mas você não deve. A Bíblia diz que nós somos de Deus. Quem é de Deus tem que demonstrar os frutos de Deus: amor, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, fé e assim por diante. Mas muitos de nós, sem que nós percebamos, estamos passando pela vida exatamente dessa maneira. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus então subiu ao monte para orar, e quando ele começou a orar, quando ele foi orar, diz a Bíblia que foi necessário ele tomar uma decisão. Olha aqui para o pastor, qual a decisão você tem que tomar? Qual é a decisão que você tem tomado ou que você precisa tomar? Diz a Bíblia que ele, quando foi tomar a decisão dele, ele primeiro orou. Nunca tome uma decisão no escuro, sem a luz de Deus, sem a direção de Deus, sem a revelação de Deus. Só tome decisões debaixo da direção de Deus. E ele orou a noite toda. Quando é que ele parou? Versículo 13, né? Versículo 13. E quando... Só pare de orar quando o dia raiar. Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Você só deve parar quando Deus falar com você. Quando Deus te der uma direção: faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, não vá colar, ande desse jeito, ande daquele outro jeito. Quando Deus lhe der a direção, aí você para. Caso contrário, vai se envolvendo com Deus. Vai falando com Deus. Deus, eu tenho que tomar uma grande decisão. Eu tenho que fechar um grande negócio. Deus, eu tenho que assumir um grande compromisso. Deus, me dê a direção. É dia de escolha. E Jesus então desce do monte decidido, sabia já quem ele ia escolher. Versículo de número 13 diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de... Quantos discípulos Jesus tinha? Vários, não era 12 não. Apóstolos ele teve 12. Discípulos foram dezenas e centenas e milhares. Houve uma ocasião lá de João capítulo 6, que Jesus deu uma palavra dura, pesada, e diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos abandonaram. Então Jesus tinha dezenas de discípulos. Nessa ocasião aqui havia um grupo, a Bíblia não fala de quantos, se era 100, 200, 500, 1000, onde Jesus ia havia milhares. Jesus ele reúne assim as pessoas como se fosse aqui agora, numa plateia, lógico que não estavam sentados, nem dentro de paredes, e Jesus reúne essa plateia agora e diz: eu vou escolher 12 de vocês para serem apóstolos, para assumirem um ministério maior, para assumirem um compromisso maior. E ele começou a escolher fulano, aí tem a lista: Simão, Tiago, Pedro, Bartolomeu, e foi chamando, cada um para si. É a escolha de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção, que aqueles que não foram escolhidos,
A Bíblia não diz que eles se incomodaram. A Bíblia não diz que eles, Senhor, por que eu não? Senhor, eu também quero. E a lição é que às vezes nós não nos damos conta de que estamos passando pela vida, não estamos sendo escolhidos, não estamos conseguindo a bênção de Deus e não estamos nos dando conta disso. Estamos passando pela vida sem conseguirmos, sem alcançarmos aquilo e aquela bênção que Deus tem para nós. Aquelas bênçãos que Deus tem para você. Você está passando pela vida dessa forma. Os discípulos não se incomodaram. A maioria não estava sendo escolhido e eles não se incomodaram com isso. Você precisa aprender a se incomodar. Como assim, pastor? O tempo está passando, outras pessoas estão sendo abençoadas e você não está. Se incomode com isso. Outras pessoas têm bênção para contar, você não tem. Se incomode. Deseje crescer, queira ser escolhido. A Bíblia Sagrada diz, e eu já expliquei aqui, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que se lançam. Muito bem, aqueles que se oferecem, aqueles que se colocam de prontidão. Esses 12 aqui provavelmente foram aqueles 12 que se destacaram à vista de Jesus Cristo. Ele orou a Deus, o Pai confirmou, ele diz, vai ser você, você, você e você. Você quer ser escolhido por Deus? Quer que Deus lhe honre? Se lance, meu irmão. Não fique parado na vida, não. Se lance na obra de Deus, se lance em obedecer a Deus. Todas as pessoas que obedeceram à chamada de Deus foram bem-sucedidas. Todas as pessoas que cumpriram aquilo que Deus falou para eles, arrebentaram, tiveram êxito, tiveram sucesso na vida. É o que Deus quer fazer para você. É a bênção que Deus quer ministrar. Então são 3 coisas. A primeira parte da mensagem é: se você não está sendo eleito por Deus, se você não está sendo escolhido por Deus, não fique acomodado. Pelo contrário, Deus, eu quero ser escolhido. Deus, se eu quero ser escolhido, eu quero estar entre os poderosos. Deus, eu quero estar entre aqueles que vão te agradar, eu quero estar entre aqueles que vão te servir. Deseje ser escolhido. Segundo recado para você: se você tem sido escolhido por Deus, não despreze a oportunidade. Livro de 2 Samuel, capítulo 19. São 3 casos que eu vou lhe dar. Primeiro caso: se você não está sendo eleito por Deus, escolhido por Deus, não se acomode. Deseje ser escolhido por Deus. 2 Samuel, capítulo 19, versículos 31 em diante. É microfone ou é outra coisa? Outra coisa? Celular, provavelmente? Amém. Então, se você está com o celular ligado, desliga aí. Microfone tem essa fragilidade. Microfone sem fio. Ah, mas tem microfone que não acontece isso. É aquele microfone de 10 mil. Esse aqui é de 1.000. Então, esse aqui é mais barato. O de 10 mil não tem problema no celular. O de 1.000 tem. O celular atrapalha. Que assim, né, frequência, então acaba atrapalhando. Mas tudo bem. 2 Samuel, capítulo 19. Versículos 31 em diante. Diz assim: também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim. Eu falei o versículo, gente? Então é isso mesmo. Eu estou lendo aqui, aí eu ouvi barulho de páginas, pensei que eu não tinha falado o versículo. Vamos lá de novo. 19:31. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai o que, pessoal? Da idade? 80 anos. É velho, gente? Tinha um senhor aqui na frente hoje no culto da manhã. Ele falou: pastor, estou chegando quase 80 anos, mas 80 anos não é velho, não. Eu falei: que bom. Você sabe que o velho na Bíblia não significa idade, eu já expliquei isso aqui. O velho na Bíblia não significa idade, mas significa cansaço. Esse cidadão chamado Barzilai, eu vou ler mais sobre ele, nós vamos descobrir que ele já estava cansado. Ele já não via mais futuro para ele. Ele já não via mais possibilidade de ser feliz, de ser alegre. E tem gente que está sendo como Barzilai aqui hoje. Você acha que já é tarde para você estudar, para você casar-se novamente? Talvez você já está viúvo ou viúva há tanto tempo. Talvez você ache que é tarde para voltar ao campo de trabalho, porque afinal de contas, dizem por aí que depois dos 40 anos é mais difícil. Você se esquece que você tem Deus do seu lado.
Você acha que o tempo está passando e você já está ficando velhinho ou velhinha para se casar? Ô meu irmão, cuidado, você está assumindo o ministério de Basilai. Esse senhor chamado Basilai, eu vou resumir a história dele. Ele foi uma pessoa que quando Davi, antes do Davi ser rei, fugindo de Saul queria acabar com Davi, a Bíblia diz que esse Basilai foi usado por Deus para abençoar Davi. Ele era uma pessoa rica, eu vou ler daqui a pouquinho para você. Ele era uma pessoa bem sucedida e ele proveu as necessidades para Davi: comida, bebida, sustento de armamento e outras coisas mais. E o Davi, ele foi muito agraciado, agradecido por aquilo que Deus fez. Quando Davi começou a reinar, uma das primeiras coisas que o Davi foi se lembrar de Basilai e reconhecer e ser grato. Ele disse: eu vou até ele e vou levar para a casa do rei, para morar comigo, para morar no palácio, para comer do palácio, para desfrutar das bênçãos. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega a Basilai e convida-o e chama-o para se assentar na casa do rei, para comer da mesa do rei, para desfrutar da bênção de Deus, ele, infelizmente, ele tomou tal atitude. Vamos voltar aqui para a leitura bíblica, versículo 32, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 32, diz assim: e era Basilai, como? Muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Basilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Basilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu ainda discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Olha que coisa. Esse Basilai cometeu 2 erros. Ele recebeu o convite de Deus para ir para o palácio. Não, foi o convite de Davi. Davi nessa mensagem simboliza a pessoa de Deus. Ele recebeu o convite de Deus para reinar, para morar na casa do rei, para comer da comida do rei, para vestir das vestes reais. Mas quando ele recebe o convite do rei para morar, para vestir, para andar no palácio do rei, diz a Bíblia Sagrada, é o que nós estamos aprendendo, que ele rejeitou o convite de Deus. Ele rejeitou aquela palavra que o rei havia dado, a oportunidade. E quantos de nós temos feito o mesmo? Você tem rejeitado, tem desprezado, tem perdido e desperdiçado a oportunidade que Deus está dando para você. A oportunidade que Deus está dando. Volta ao primeiro caso. Jesus chama os seus discípulos e escolheu 12 apóstolos. Os que não foram escolhidos não se incomodaram. Segundo caso, Basilai foi escolhido pelo rei Davi, que na nossa mensagem simboliza a pessoa de Deus, para ir para o palácio. Mas diz a Bíblia que ele não quis. Por que ele não quis, pastor? Por 2 motivos. Primeiro, ele se sentia velho demais aos 80 anos. 80 anos não é velho para você sonhar, para você voltar a se alegrar. Ele disse: eu estou velho para ficar ouvindo músicas, em outras palavras, para me alegrar. Eu estou velho para voltar para a vida. E tem gente que já desistiu da vida. Acha que já está velho demais para recomeçar um negócio, já está velho demais para começar um novo emprego, está velho demais para construir a própria casa, está velho demais para voltar a estudar, está velho demais. E o velho na Bíblia é esse cansaço. Quando você envelhece espiritualmente falando, Deus para de lhe abençoar. Lá no livro de Josué, capítulo 13, apareceu o Senhor de Josué: você já estás velho e avançado em idade, e muitíssima coisa ficou para trás. Deus queria dar mais para o Josué, mas a velhice dele, ou seja, o cansaço dele, o desânimo dele, impediu Deus de fazer mais. É o que acontece com a gente. Veja se você não está rejeitando o convite de Deus, a escolha que Deus fez a teu respeito, exatamente porque você está se sentindo velho, cansado, desanimado. Você pode ser um garoto de 16 anos, uma garota, de 14 ou de 20 anos, mas que você se sinta desanimado, triste, abatido, sem forças para se levantar. Não rejeite. Segundo o erro de Basilai, além de estar se sentindo velho, cansado, exausto, esgotado, segundo o defeito dele, versículo 36, diz assim: como o rei
Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa-me voltar ao teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o meu servo, qual o nome dele? Quimã. Aí está o meu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor e faze-lhe o bem que parecia aos teus. Segundo motivo porque o Barzilai não foi com Davi, não aceitou o convite. Ele era rico, diz a Bíblia. Ele era abastado. Existem pessoas que o tempo passou e você se tornou uma pessoa rica. E eu não estou falando riqueza financeira. Você se tornou uma pessoa que as suas necessidades, tudo que você precisa, você tem. Você se tornou uma pessoa que você se sente uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Você é bom e boa, hábil naquilo que você sabe fazer. Você arrebenta. Mas você não se deu conta de que essa sua atitude, essa tua riqueza é algo que Deus desaprova. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Laodiceia é o símbolo da igreja atual, a minha e a sua, eu e você. Nós somos a igreja de Deus. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 17. A igreja de Laodiceia sou eu e é você hoje. Diz assim, olha: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho. Mas olha o que Deus acha da pessoa que se sente rica e abastecido. Não sabes, disse Deus, e não sabes que és, vamos ler comigo? Um desgraçado, miserável, pobre e nu. Pastor, na Bíblia tem palavrão? Não, desgraçado é não ter a graça, é não ter o favor, é não ter a bênção ao seu lado. Diz aqui a Bíblia que toda pessoa que ela se sente rica, no sentido espiritual da palavra, ou seja, ela se sente autossuficiente, Deus está falando, você ainda não se deu conta de que você é, segundo a Bíblia, um desgraçado, ou seja, uma pessoa que não tem a graça, um miserável, um pobre, cego e nu, ou seja, você não tem nada. E o Barzilai fez isso. Ele disse a Davi, Davi, passa a bênção para o Quimã, mas a bênção era para ele. Quando você não assume o chamado que Deus tem para você, outros vão tomar posse. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, Ele não obrigou a pregar o Evangelho. Eu poderia seguir a vida que eu estava vivendo. Eu poderia continuar. Na época, antes de eu vir para o ministério, eu fui um representante comercial. Eu poderia estar trabalhando como vendas até hoje. Mas Jesus me chamou. A escolha foi minha. Eu decidi obedecer a Deus. Como tem gente que decidiu desobedecer. A escolha é sua. É você quem decide obedecer ou não ao que Deus tem para você, ao que Deus fala para você. Ele está dizendo, Barzilai rejeitou o chamado, rejeitou o convite, queira ser escolhido por Deus. Segundo caso, não rejeite o chamado de Deus. Terceiro caso, terceiro fato aqui, seja você a consequência, o resultado de quem se lança, de quem obedece o chamado de Deus, é vitória certa. Eu não vou ler não, eu vou lhe dar exemplos. Deus chega para Abraão e disse, Abraão, sai-te da tua terra, do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quando você obedece o chamado de Deus, duas coisas vão acontecer. Primeiro, renúncia. Você precisa renunciar a alguma coisa. Jesus Cristo disse assim, se alguém quiser ser meu discípulo, negue, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus Cristo disse. Se alguém quiser ser discípulo, se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser obedecer à chamada de Deus, renuncie a si mesmo, renuncie a sua cruz, renuncie o que for necessário por amor a Ele. Segundo caso, preste atenção nisso, Abraão saiu, foi para uma terra distante e Deus fez dele uma grande nação. Moisés, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu tenho para você um plano, uma obra. Qual é o plano que Deus tinha para Moisés? Moisés, você vai liderar o meu povo.
Israel, tire o meu povo do Egito, tire o meu povo da dificuldade, tire o meu povo da crise, tire o meu povo. E o Moisés foi usado e se tornou líder do povo de Deus. O que mais que eu poderia lhe dar como exemplo? Gideão. Deus chega para Gideão e ele diz: Senhor, eu sou menor da minha casa, a minha família é a mais pobre em Manassés. Deus, Senhor, não dá, a minha família é a menor e eu ainda sou caçula da minha família. Eu costumo brincar, se houvesse uma escala que havia naquela época, para que Gideão fosse rei, precisava todo mundo morrer, mas todo mundo mesmo. Todas as famílias morrerem. Da família dele, que era a última, toda a família dele tinha que morrer para ele começar a reinar. Ele reinaria sobre quem? Sobre ninguém, porque ele era o menor de todos. Mas diz a Bíblia que ele aceitou o convite de Deus. Deus disse: vai nessa tua força. Ele foi. Deus deu a ele a vitória, Deus deu a graça. Meu irmão, é o que Deus faz com a gente quando você obedece o chamado de Deus. Posso lhe dizer ainda o exemplo de Eliseu. Eliseu estava cuidando de 12 juntas de animais, diz a Bíblia. Ele estava lá no final, guiando, cuidando, pastoreando aqueles animais. Diz a Bíblia que chega o Elias, passou, arrancou a capa, passou por cima do Eliseu. O Eliseu entendeu que aquilo foi o convite de Deus, o chamado de Deus. Na mesma hora ele renunciou tudo. Ele disse: Elias, só deixa eu despedir do meu pai, fazer um churrasco lá, comemorar. Pegou uns animais lá, matou, sacrificou, renunciou às 12 juntas de boi e foi embora. Irmão, ele se tornou um dos maiores profetas da história. Tudo que o Elias fez, ele fez em dobro. Quando você aprender a obedecer o chamado de Deus, duas coisas irão acontecer. Primeiro é uma renúncia da sua parte. Segundo é que Deus ele vai te honrar. Ele garantiu isso, ele vai te honrar. Para fechar aqui a nossa mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Para terminar aqui o assunto. Terceira parte da mensagem. Atos, capítulo 26. Enquanto você acha, recapitulando a primeira parte, se você não tem sido escolhido por Deus para vencer, para reinar, se você não tem tido motivos para contar uma bênção, um testemunho, para viver uma vida de milagre, você não deve se acomodar. Deus ele também quer te escolher. Mas a quem ele vai escolher? Aqueles que se lançam, aqueles que confiam nele. Segunda parte da mensagem: se você tem sido chamado por Deus para reinar, para vencer na vida, mas tem recusado o chamado de Deus, você sabe o que Deus quer de você, mas você não faz, você está perdendo. Você está desprezando a bênção, a oportunidade da vida que Jesus está dando para você. Atos capítulo 26. Terceiro e último exemplo: quando você obedece à chamada de Deus, esta bênção vem sobre você. Capítulo 26, versos 16. Diz assim, Atos 26, 16: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Para aqui um pouquinho. Quando Deus fala com você, quando Ele chama você para algo, quando Ele dá uma chamada, Ele fala com você pela palavra, é para te levantar. A palavra é para te levantar. Você vem à igreja, eu tenho dito que eu nunca falei tanto de perdão quanto eu falei esse ano. E Jesus insiste em falar em perdão com você. Ele quer que você se levante. No outro culto, você vem à igreja e por alguma razão, naquele culto, Deus usa o pastor para falar de ofertas. E às vezes fala bastante. Deus está levantando você. No outro culto você vem à igreja, o pastor é usado por Deus para falar de família. Deus está falando com você, Ele está levantando você. Então ele disse a Paulo, e Paulo repartiu o recado às pessoas. Disse: olha, quando Deus apareceu a mim, Ele apareceu e disse para que eu me levantasse. Deus não vai falar algo para você ficar caído. Ele se levantou. Quando Paulo se levantou, versículo 16: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quando Paulo teve encontro com Deus, Deus o chamou, ele aceitou o chamado, o convite de Deus. Quando ele aceitou o convite de Deus, ele se pôs de pé e Deus disse: eu estou lhe chamando com um propósito. Deus não fala comigo, Deus não fala com você por falar.
Quando Deus fala conosco, Ele tem um propósito, Ele tem um compromisso, Ele tem uma finalidade. Ele não fala com você por acaso. Quando Deus fala com você, é porque Ele tem uma bênção para lhe dar, é porque Ele quer te honrar, é porque Ele quer cumprir aquela palavra. Então assuma, aceite a palavra que Deus está dando para você aqui hoje. Terminando aqui a mensagem, o que Deus está falando para você: deseje ser escolhido por Deus. Se o tempo está passando e você não está sendo eleito, escolhido, não tem bênção para contar, as bênçãos não estão vindo, nada de bom está lhe acontecendo, diga para Deus: Senhor, eu quero ser escolhido. Deseje, se lance, se ofereça. Segundo caso, segunda parte da mensagem, Deus está falando para você aqui agora. Você que já é um escolhido de Deus, que Deus lhe chamou para você vencer, Deus está lhe chamando para você comer da mesa do rei, para você desfrutar da bênção de Deus. Não despreze a bênção de Deus, não despreze a oportunidade que Deus está confiando a você, a oportunidade que Deus lhe deu. Pare de achar que você está velho ou rico demais, que você está cansado, desanimado, triste, abatido, ou que você já está tão orgulhoso que acha que do jeito que está bom. Seja dependente de Deus, volte a ser dependente de Deus. E principalmente, se você está se sentindo velho, cansado, desanimado, frustrado, para baixo, Deus está falando para você aqui hoje: renove a tua força, para que você venha se assentar na mesa do rei, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Última parte da mensagem: todas as pessoas que obedeceram o chamado de Deus renunciaram a alguma coisa. Abraão a sua terra, a sua parentela. Moisés renunciou a sua vida, a sua família. No caso de Eliseu, renunciou a juntas de bois. Eu não sei o que Deus está querendo que você renuncie. Se é a sua noite de descanso para você orar, se é um recurso financeiro para você sustentar a obra de Deus, seja o que for, se Deus está lhe chamando, aprenda a renunciar, para que Ele então possa fazer de você como Ele fez de Paulo. A Paulo ele disse: eu farei de você um ministro. Deus quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma coluna de oração, uma coluna financeira, alguém que vai vencer na vida, que vai ser um pregador do evangelho, uma pregadora, alguém que Deus vai poder usar e contar com você para fazer muita coisa na sua vida. Tome posse da bênção de Deus. É o recado de Jesus para você aqui hoje. Tome posse. Não fuja da chamada que Deus tem para você. Quando você obedece, existe recompensa. Quando você obedece, você vai começar a reinar, você vai ser maioral, vai ser cabeça, porque você está obedecendo a chamada de Deus. Nos testemunhos que deram antes da mensagem, os irmãos falaram: quando eu obedeci a chamada, tanto para ser patrocinador, quanto a sua fidelidade, Jesus recompensou, e Ele vai recompensar vocês. Ele prometeu: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Honre a Deus para você ver, Ele vai honrar você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante as mãos para Deus e diga: Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Eu tomo posse das minhas bênçãos e eu declaro que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pois meu Deus me faz vencer, minha fé vai transportar montanhas.